Olá pessoal, bem-vindas a mais uma aula do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Inovação NEPIM, desta vez tratando do inventário florestal com sistema de informação geográfica, GIS e geoestatística, no módulo 4, amostragem, a nossa aula prática sobre a alocação das unidades de amostra no escritório. Muito bem, o nosso módulo 4, composto por essas 5 etapas, como já descrito na aula teórica, não vamos entrar aqui em pormenores, então nós estamos aqui na aula prática do nosso item 4.5, alocação de amostra. Recordando o nosso trabalho inicial, onde nós tínhamos o caso 1, que era uma floresta nativa para fazer a SV, uma floresta com muitas espécies, heterânea, né? O caso 2, uma floresta plantada com exótica, uma floresta de produção, com clones, toda na mesma idade, e nós pré-estratificamos a nossa população em 4 estratos, conforme já falamos e está descrito aí nesta tela. Recordando também o resultado da aula prática 1, onde nós calculamos o tamanho da amostra, os resultados estão aqui inseridos nesta tabela. Vendo ali, caso 1, nós temos que alocar 21 unidades de amostra, no caso 2, extrato 1, 33, no caso 2, e assim sucessivamente, no caso 2, extrato 3, o caso 2, extrato 4, com as distâncias respectivas da grade regular, para que possamos alocar as unidades de amostra pelo método sistemático. Nós vamos trabalhar com esses comandos lá no QuantumGIS. Eu aqui não vou descrever como instalar o QuantumGIS, nós temos um vídeo no curso. O vídeo que está no curso trata da versão 2.18, nós já estamos na versão 3.10 e será com ela que iremos trabalhar. Vou alternar a tela. Estamos aqui então com o layout do aplicativo do QuantumGIS, que é um aplicativo gratuito. O link para vocês baixarem está na descrição do curso. É um link que vai levar você lá para a página do QuantumGIS, e você vai abaixar, você vai fazer o download da versão mais atual, porque esses softwares livres, eles sofrem constantemente avaliação. Veja que aqui já aparece uma mensagem para mim, mandando já atualizar, que já está na versão 10.6, porque faz parte das normas dos softwares livres eles serem atualizados pelo menos a cada 90 dias. Então constantemente eles são atualizados, mas não tem problema, você tem seu link lá guardado, vai lá e baixa perfeitamente. O nosso projeto está sem nome ainda. Sim, outra coisa, vocês vão observar que a minha versão aqui está em inglês. Então eu sugiro a vocês, eu sugiro a todos os nossos alunos que se acostumem a trabalhar com inglês, porque trabalhar em português deixa um mau vício, né? Sendo uma força de expressão, porque a maioria dos softwares, manuais, tutoriais, toda a instrumentação teórica, tanto no inventário quanto no geoprocessamento e nos softwares, quase tudo em inglês. Então o inglês hoje é uma língua universal. Aí se a gente vai se acostumando com as palavras em português, a gente às vezes se atrapalha um pouco. Só para orientar vocês, caso vocês baixem a versão em português,
Deixa eu ver se eu me lembro aqui onde é que está isso. É aqui na configuração, isso aqui, opções, setting, opções, configurações. Então você tem aqui, aqui ó, a bandeirinha, tá vendo? No General, tem aqui a bandeirinha User Interface Translation. Então é a tradução da interface. Se você tiver com o seu em português, né? Eu nem estou vendo aqui onde está o Brasil. Aqui, português Brasil, aqui, certo? Eu mudei o meu para inglês, apesar de os locais e os números, né, a formatação de números e datas e dinheiro está em português, mas a linguagem está em inglês para facilitar esse intercâmbio entre os softwares, os tutoriais, as leituras, e a gente ia assim se ambientando, e as palavras, porque quando você tiver dúvidas, né, você quiser fazer uma consulta, você vai encontrar muito mais resposta, muito mais auxílio quando você faz a pergunta em inglês, né? Muito bem. Então o nosso projeto está untitled, sem título. Vamos dar um nome ao nosso projeto, Project Save. Eu tenho uma pastinha aqui, eu vou chamar ele de curso. Vou dar o nome que eu dei nos outros. NEPIM 001, que é o código do curso. NEPIM, faltou o N aqui. NEPIM 001, módulo 4. Parte 3. Esse é o nome do nosso projeto. Vocês vão ver que lá na pasta do curso tem uma pastinha chamada vetores. Vocês podem baixar os dois polígonos, as duas feições de polígono que estão lá. Elas estão no formato KML para facilitar, porque se eu fizesse em shape, um shape são no mínimo 4 arquivos, começa a complicar. O QuantumGIS hoje tem como seus arquivos padrão o formato GeoPacket. A gente tem trabalhado com esse formato GeoPacket, mas oferecemos em KML para facilitar. Depois nós vamos mostrar aqui como é que a gente vai disponibilizar isso pelo Google My Maps. E isso também é uma forma de você disponibilizar dados no campo, compartilhar com o cliente, enfim, facilita bastante. Então nós vamos aqui nesta barra aqui, eu não sei se todos têm essa, eu vou aqui, eu posso ser aqui pelo comando layer, data source, né? Vocês veem que tem o mesmo símbolo, tem a tecla de atalho Ctrl L, né? Mas como eu já estou com essa minha barra aqui aberta, eu vou clicar nesse ícone, que é a mesma coisa, ou poderia ir pelo browser, que são as três abas aqui, os três painéis que eu trabalho com eles abertos. Layers, que são as camadas, o browser, né, que vai mostrar para mim onde é que estão as pastas, né? Eu posso consultar por aqui. Depois, em outro módulo do curso, nós vamos trabalhar com o banco de dados, com esses dados vinculados ao PostGIS. Veja aqui que já tem o GeoPacket, né? Nessa versão 3, as imagens do Google, elas têm que ser acrescentadas pelo XY Tiles. Depois nós vamos fazer um vídeo específico para isso, só para vocês verem aqui qual é a configuração que ele usa aqui para isso. Editar. Tá vendo? Você precisa inserir esse formato aqui. Isso aqui tem na internet. Depois eu vou disponibilizar esse link para você poder trabalhar com o Google Planilha. Eu vou abrir ele aqui também. Esse Google Estatística é uma planilha que eu uso bastante também, para somar a área, saber quantos polígonos tem, porque ela dá o resultado aqui para cada camada, né? Uma camada de cada vez. Muito bem, então agora eu vou acrescentar. Estamos aqui, ele abre essa janela, eu vou aqui vetores, porque eu vou carregar vetores.
ele me oferece essas opções: File, Director, Database, Protocol, o Encoding. O TF8 é aquele padrão universal para poder ler a senha, essas coisas, e a fonte, o Source. Então esse dataset de vetor. Então quais são os vetores que nós vamos colocar aqui? Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, com 3 pontinhos, que vai me levar para o browser. Eu vou procurar aqui onde estão os meus arquivos, que no meu caso aqui estão na pasta mais server, QuantumGIS, Nepin, que estão no formato KML. Muito bem, eu vou carregar os dois, o caso 1 e o caso 2. Vou agora clicar no botão adicionar. Já apareceram lá do lado esquerdo, close, fechei. Como esses dois projetos são lugares distantes, eu vou fazer um de cada vez. Eu vou clicar aqui no nosso caso 1, Zoom to Layer. O que ele vai fazer? Ele vai me fazer um zoom extent, né, para eu ver esse layer. Pronto, tá aqui. Esses KMLs, eu quando abri aqui, ele já reconheceu aqui o formato 4326, né, o EPSG, que está aqui embaixo. Está aqui o meu projeto. Se eu quiser ver o Google aqui por baixo, a imagem do Google, eu vou aqui no browser novamente, vou dar um duplo clique aqui no Google Satélite. Apareceu por cima, está aqui o layer. Eu vou puxar para baixo aqui esse Google Satélite. Agora sumiu, eu não estou vendo as coisas que estão embaixo. Então eu posso dar um clique com o botão do lado direito, vir em propriedades, eu venho em simbologia, clico aqui no shape, no simple fill, que ele está com preenchimento simples. No File Style, no Fill Style, eu vou pedir No Brush, para ele ficar vazio. E agora eu consigo visualizar o que está embaixo da imagem. Nesse caso do nosso projeto, a época que nós fizemos isso aí, isso foi em 2016, foi feito para uma supressão de vegetação, e já foi autorizada e foi se instalado um hospital aqui nesse lugar. Por isso que nessa imagem atual aparece já isso daqui. Mas pode ver que ficou um remanescente aqui de vegetação. Essa daqui é uma área que eu comentei na época, que aqui tinha cemitério de carro roubado, tinha aquele negócio de despacho de umbanda, um monte de lixo, era gente que ia pegar madeira para cozinhar, tinha, assim, passava muita gente por aqui. Vejam que, né, que tem uma trilha aqui, hoje tem uma avenida, essa avenida foi reforçada aqui, isso aqui não tinha na época, só tinha uma aqui de fora que era mais simples. Enfim, um breve histórico da nossa área. Retornando então aqui, que nós precisamos fazer aqui, no nosso caso 1, vamos então agora fazer a alocação das parcelas aqui pelo método casual. Como é que eu vou fazer? Então eu vou em vetor, eu vou aqui na barra do menu, vetor, e vou procurar aqui o Research Tools, que são ferramentas de pesquisa, onde ele vai me dar a opção aqui, ó, ele vai distribuir randomicamente pontos dentro dos polígonos. Muito bem. Então, aqui a minha telinha, até aqui esses comandos estão todos lá descritos naquela sequência, né, para vocês memorizarem isso. Como eu estava com o meu cursor em cima desse layer, ele já me ofereceu essa opção. Aparece aqui o nome do layer, o EPSG. Para quem não sabe, EPSG é um código de números que dão a informação do nosso CRS, do nosso sistema de referência que nós estamos usando. Esse EPSG é uma sociedade americana de geologia que foi arbitrada como um designador desses códigos. Então essa instituição, ela dá esses números. Então, através desses números, a gente pode saber qual é o sistema de referência
que nós estamos usando. Nesse caso, o 4326 significa que as nossas coordenadas estão em latitude e longitude, como vocês podem ver aqui, e no sistema WGS 84, certo? Bom, o próximo aqui, eu tenho a opção, a contagem de pontos ou densidade. Nós temos um número que nós queremos estabelecer, e eu quero aqui, no caso, 21 pontos, não é isso? Então eu vou agora run, vou rodar o comando run, que é rodar, executar. Pronto, executou, vou fechar, vou tirar aqui a imagem para a gente poder visualizar melhor. Então tá aí uma opção de distribuição de parcelas randômicas, para o nosso caso 1. Eu vou salvar esse resultado, porque esse resultado aqui é temporário, né? Então eu vou aqui exportar, Save Future As, eu vou salvar as feições como, e ele me dá a opção aqui de eu salvar como KML, que é o formato que eu vou manter para isso daqui. Vou salvar isso naquela mesma pasta. Então vou chamar aqui módulo 4 points, vou chamar aqui casual, porque o outro vai ser point também, senão vai confundir. Casual caso 1, né? Vou mandar salvar. Ele me pergunta se eu quero adicionar esse novo feature. Eu vou dizer que sim. Apareceram aí as bolinhas. Esse que foi temporário, tá vendo esse símbolo aqui que parece uma baratinha, significa que ele é temporário, tá vendo? Então se eu desligar o Quantum GIS, a gente vai perder isso. Então eu vou tirar, eu vou remover essa camada, beleza. Se eu quiser numerar isso aqui, vamos ver como é que tá isso. Eu tenho aqui nome, né? Begin, aqui ó, eu tenho a minha coluna ID. Então eu vou fazer aparecer o número das parcelas, né, propriedades. Eu agora vou em label, que são as etiquetas. Sim, ele estava no label, né? Então agora eu quero single labels, são simples. Ele pergunta qual é o nome que eu quero que faça aparecer, os valores, aquela minha última coluna ID. Ok, beleza, apareceu tudo aí, tá vendo? Então tá aqui, tá salvo. Vamos salvar aqui o nosso projeto. Beleza, então caso 1, que é a ASV, com a distribuição casual, esse aí foi o resultado. Ok, muito bem. Vejamos então agora essa alocação de amostras sobrepostas à imagem do Google, como a distribuição das amostras não corresponde a chamados estratos, vamos dizer, mostrando a sua incapacidade de demonstrar de uma forma fidedigna a população que ela trabalha. Mas de qualquer forma, fica aqui a nossa capacitação nesse aspecto. Quando for preciso e for o caso, podemos aplicar dessa forma. Só eu não vou fazer, mas quantas vezes eu rodar esse comando, né, do Vector Research Tools, algum desses tipos de randômicos, né, que nós escolhemos os pontos dentro dos polígonos, ele vai dar cada vez resultados diferentes. Continuando o caso 1, vamos então preparar a amostragem sistemática por projeto, nesse caso, que quando preparamos a amostra, o tamanho da amostra,
verificamos que para termos as 21 parcelas, né, nessa nossa população, nós precisamos de 80,74 metros de distância entre as parcelas. Para simplificar o nosso trabalho, nós vamos modificar aqui o nosso layer da camada 1, que está, vamos ver aqui qual é o sistema de coordenada que ele está. Nós vamos aqui em propriedades, informações, então nós vemos que o CRS, o Coordinate Reference System, ou Sistema de Referência de Coordenadas, está no EPSG 4326 WGS 84, quer dizer, ele está em lat long. Existe uma forma para nós trabalharmos com as distâncias em latitude e longitude, mas nós vamos simplificar trabalhando isso aqui com metros. Então, para isso, nós precisamos modificar o nosso sistema de coordenada para o TM, ok? Muito bem. Cancel. Vamos aqui então. Então, eu preciso exportar essa minha camada, que está num sistema de coordenadas, para um outro sistema de coordenadas. Eu vou mudar esse formato do nosso arquivo KML para GeoPacket. Muito bem, vamos aqui, vou chamar aqui aqui na pasta GeoPacket, e vou chamar aqui isso, módulo 4. Tá até aqui, ó, já tinha feito, mas vou fazer de novo. Módulo 4, caso 1, Polygon com o sistema de coordenada 31984. Quando eu for fazer, ele vai dizer que já existe, eu vou mandar sobrepor. Eu tenho que mudar aqui o sistema de coordenada, o 31984, overwrite, ok. Então ele agora criou. Então nós temos agora o nosso polígono no sistema de coordenada no grid, né? EPSG 31984, que é o Sirgas 2000. Se eu quiser ver, vamos aqui novamente, botando lá direito, propriedades, informação. Então ele está no EPSG 31984, que tem o elipsoide Sirgas 2000, que está com a transformação de coordenadas planas no formato UTM na zona 24 Sul. Projetado, ok, muito bem. Bom, então agora que nós já preparamos a nossa área da população, o nosso polígono no grid 31984, né? Vamos Vector, Research Tools, Regular Points. Então vamos escolher agora o layer. Ele pode escolher usar o extent do próprio Canvas. Ele pode selecionar um canvas. Você pode ir lá no canvas e selecionar. O canvas é a área que está o projeto, nesse espaço aí. Ou ele pode usar os limites externos, né, o extent de um layer que tiver em uso. Então nós vamos usar esse caso 1, ok. A distância que nós queremos é 80,74 para ter aquelas 21 unidades de amostra. Executamos, close, beleza. Então tá aí. Ele não botou outra camada aqui embaixo, porque essa distância excedeu, né, os 80 metros, 0,74 metros. Vamos cruzar agora. Vetor, ferramentas de geoprocessamento, Geoprocessing Tools, Intersection. Vamos cruzar esses pontos que foram distribuídos na grade regular, nos limites, né, nas coordenadas máximas de x e y do polígono, e vamos cruzar com o polígono propriamente dito, que também está na mesma grid. Executamos, ok. Eu fiz alguma coisa errada, peraí.
Ah não, tá certo. Ok, tá aí. Então estão aqui. Vamos ver quantos tem aqui. Open. Eu tinha falado, né, aquela estatística. Eu vou mostrar um caso aqui para vocês. Se a gente pegar aquele intersect aqui e eu pedir um campo aqui, por exemplo, o ID, né? Então tem 19. Tem 19. Se eu quisesse ver por aqui, eu abriria aqui a tabela de atributos, né? Vou abrir a tabela de Open Attribute Table e ele mostra para mim aqui quantos filters tem. Ele tem 19. Então faltam duas, não é isso? Eu quero duas. Então eu vou distribuir essas novas parcelas. Eu vou abrir aqui a edição. Vou distribuir essas parcelas aqui, uma nesse canto, né? Aqui, muito bem, outra lá nesse canto, lá embaixo, que ficou descoberto, ok. Pronto, agora eu tenho as minhas 21 parcelas, vamos conferir. Fechei aqui, não vou fechar a edição aqui agora não, peraí. Ainda vou fazer mais uma coisa, só vou conferir aqui, ok. 19, porque eu não salvei, eu fechei sem salvar, peraí. Então, editar, adicionar, vou colocar aqui uma parcela aqui, ok. Vou colocar uma parcela aqui, ok. Agora eu vou salvar, beleza. Vim aqui, Open Attribute Tables, então agora eu tenho aqui 21 unidades de amostra. E eu vou renumerar para que esse campo de ID e o campo de feed tenham uma numeração única, certo? Tem uma numeração única, porque quando eu for transformar isso em GeoPacket ou em KML, ele tem que estar em ordem aqui. Então eu vou pegar aqui, eu vou abrir, desculpa, eu tenho duas opções. Eu posso abrir a calculadora de campo aqui na barra, que ele entende que eu estou aqui nesse layer, ou posso abrir a tabela de atributos e abrir a calculadora aqui também. Então eu venho aqui, nas variáveis do projeto, eu tenho essa primeira aqui, row number, é o número da linha. Eu vou atualizar primeiro a coluna ID, ok? E agora eu vou atualizar a mesma, eu tenho aqui esses recentes, os últimos que eu usei, ele vai mostrando aqui para mim, row number. Eu posso atualizar também a coluna feed, que se eu for salvar em GeoPacket, o feed, ele utiliza o feed. Se eu quiser usar o ID, então vamos salvar aqui, beleza, tá tudo pronto agora. Então vamos fechar aqui a edição, ok, tá pronto. Vamos então salvar isso aqui e vou exportar no formato KML. KML, cadê? K-Hole Markup Language, KML, ok. Vou usar o default, que é o 4326, como CRS. Vou procurar aqui minha pasta KML, tá aqui. Eu já tinha esse nome, módulo 4, casual, caso 1, ok, em KML. O meu CRS está aqui, né, o default 4326, que eu vou levar lá para o Google Map e MyMap com o default WGS84, ok, sobrepor, pronto. Então tá aí, eu vou tirar esses dois aqui, que são temporários, porque eu já tenho agora gravado na minha máquina, aqui na minha máquina física. Muito bem. Vamos fazer agora o mesmo caso sobre a nossa população do caso 2. Eu vou então colocar o Zoom to Layer para direcionarmos para lá. Está aí a imagem do Google da nossa área, né? Eu vou, como não é esse vamos dizer assim, a opção final que a gente vai usar para o inventário, eu vou rodar apenas de forma de exemplo, né? Vou modificar aqui o Symbology para a gente poder ver o que tem embaixo.
vou fazer ele, em vez dele ser um single, como lá mudou principalmente pela espécie, não foi? Pelo clone. Então vamos escolher o campo, cadê ele aqui? Espécie, SPP. Pronto. Vamos fazer ele variar, né, as cores de acordo com a espécie. Eu selecionei o campo Value dentro de Symbology, né? Vou repetir. Cliquei com o botão do lado direito. Venho aqui em propriedades desse layer. Vou em Symbology. Vou mudar o single symbol, que é um símbolo só único, né? Vou categorizá-lo pelo valor. Vou escolher um item da tabela e, no caso, eu vou escolher o espécies, né? E vou aqui, vou classificar. Então agora ele colocou uma cor aí para cada clone, né? Para cada espécie nossa lá. Eu vou no nosso layer, eu vou filtrar apenas pela espécie, não é isso? Vou filtrar a espécie, igual, clico aqui, All, 865, ok. Então agora só tem ela, não é isso? Então lá pela nossa tabela, ele está pedindo 31 parcelas. Então nós vamos Vetor, Research Tools, Random Points Inside Polygon, 31, pronto, rodou. Estão lá as 31 parcelas distribuídas de forma randômica ou casual. Eu vou deixar esse exemplo aí, porque essa não é a solução que nós vamos adotar. Vamos só observar como seria, né, se nós conseguimos observar extratos diferentes, mesmo sendo um clone. Apesar de que aqui pelo Google eu tenho assim, tô vendo essa mancha aqui, ó. Isso são problemas da imagem. Não sei se o Bing tem uma melhor aqui. Vamos ver aqui, peraí. Vamos ver aqui se o Bing aqui, ó. Deixa eu anexar a imagem do Bing. O Bing parece que está melhor, né? O Bing, se vocês quiserem saber, o Bing ele tem então aqui, ó, a configuração dele. Isso aí a gente vai na internet e eles informam isso pra gente. Depois eu vou fazer uma aula explicando essas coisas aqui, certo? Como é que configura as imagens no sistema XYZ aqui no QGIS, né? Muito bem. Então, por exemplo, veja que mesmo sendo um mesmo clone, né, a gente observa manchas diferentes, né? Que essa aqui já saiu fora. Então tem alguma coisa nessa faixa aqui que já não tem mais plantio. Tá vendo? A mudança aqui no espaçamento. Temos uma mancha aqui diferente. Então, essa distribuição... Vou voltar aqui e dar um... zoom left, voltar para o anterior, né? Aí a gente vê nitidamente que, né, olha só, coloração diferente, né? Tá vendo? Uma zona mais fraca. Então há uma distinção aí. Se eu quisesse fazer no outro, né? Vamos só trocar aqui no outro, no 975. Vamos ligar novamente aqui. Vou ligar aqui no 975 para a gente fazer uma outra experiência aqui. Clicar com o botão do lado direito, aqui na camada, no Layer. Voltar aqui no Filter. Vou mudar aqui, em vez de 965, 865, vai ser o 975. 975. Pronto. Então vou fazer a mesma coisa agora. Vetor, Research Tools, Random Points Inside Polygons. Muito bem, esse daqui são 32.
Eu quero 32 parcelas aqui. Pronto. Então aí alocada, veja como é que ficou estranho, tá vendo? Então esse sistema casual é meio problemático. Bom, mas quando alguém precisar, isso está disponível, está aí o QGIS disponível para isso. Então agora eu vou filtrar o primeiro clone, que é aquele VCC 1006. 1006, ok. Ok, pronto. Deixa eu diminuir aqui um pouco, isso aqui vai aparecer aqui. Vou desabilitar essas parcelas aqui para não atrapalhar a nossa vida, porque a nossa amostragem é para... Então eu preciso botar agora 33 parcelas aqui nesse clone, né? Vou dar um zoom to layer, tá ele aqui. Vamos lá, vector. Ah, mas eles estão em KML, né? Estão em KML. Eu preciso mudar isso aqui para o... Então vamos lá. Aqui, peraí, eu vou tirar o filtro. Ok, clear o filtro. Voltou tudo novamente. Ok. Eu vou salvar como... Vou exportar. Salvar como GeoPacket. Como nós fizemos no outro, GeoPacket. Vou dar esse nome nele aqui. Volto aqui na minha pastinha do GeoPacket. Nós vamos chamar ele de... Esse nome parecido aqui, mas não é esse. Eu vou mudar aqui para o caso 2, né? Isso. Caso 2, ok. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero fazer a minha grade em metros, né? Existe outra forma de fazer, mas nessa aula aqui eu vou fazer dessa forma que eu acho mais simples para vocês compreenderem. Vou mudar aqui o sistema de projeção. Ok, o do projeto já está mudado, né? Então, ok, pronto. Ele adicionou. Eu vou fechar, eu vou desabilitar essa camada. Vou fechar aqui. Vou botar também uma corzinha para cada um. Diferente. Vamos aqui na simbologia. Single symbol, categorizado. Vamos escolher aqui por espécie, não foi esse? Ok. Classificar, pronto. Então agora cada um tem uma cor, facilita para nós enxergarmos. O primeiro é o 1006. Eu vou filtrá-lo. Vem aqui, Query Builder, escolhi aqui Fields, o campo. Vou escolher o campo espécie, duplo clique, igual. Se eu não sei qual é, eu posso vir aqui, eu estou com o meu cursor nesse campo espécie, e venho aqui para ele escolher os valores únicos. Então eu vou pedir todos, all. Então eu quero esse clone aqui, beleza. Ok, tá ele lá. Pronto, então agora eu estou apto para fazer a grade de amostragem sistemática nesse extrato, né? Aquele extrato 1, Vector, Research Tools, Regular Points, User Layer Extent. Eu quero agora isso aqui, caso 2, 31984, muito bem. A distância que eu quero para ele é o 89,37. RAM. Ok. Quantos pontos eu tenho aí? Botão do lado direito, Open Attribute Table, eu tenho 64 pontos, não é isso ainda que me interessa. Espera aí, eu esqueci de fazer aqui. Vamos lá, então agora vetor Geoprocessing Tools, Intersection. Então vou fazer agora a interseção dessa grade de pontos regulares, né, com aquela distância de 89,37, que foram distribuídos todos no Zoom Extent, nos limites, né, e vou cruzar com o layer propriamente dito que eu quero. Está aqui o caso 2, muito bem. Então agora sim, ele me deu o resultado aqui, esses pontos vermelhos. Vou desabilitar o outro, pronto, aí ó. Esse aqui é que realmente é a grade. Eu quero 33 pontos, vamos ver quanto eu tenho. Então eu tenho aqui Open Attribute Tables, eu tenho 29. Faltaram 4 pontos ainda
para eu ter os 33, né? Então vamos ampliar aqui a nossa imagem. Muito bem. Eu tenho que colocar 4 pontos ainda aí para eu poder ter a minha grade. Então eu vou colocar um nessa extremidade aqui, ok. Vou colocar um outro nessa outra extremidade aqui, 2. Um outro nessa outra extremidade aqui, 3. E outro nessa extremidade aqui, 4. Depois vocês vão entender por que eu estou escolhendo as extremidades quando nós formos fazer a interpolação pela geoestatística. Então agora, quantos pontos eu tenho aqui na minha tabela? Vamos abrir a tabela aqui do Intersection, Open Attribute Table. Eu tenho agora 33 pontos, que era o que eu queria, né? Então eu vou salvar aqui, pronto, e fechei, pronto, tá aqui. Então isso aqui, eu vou dar um nome aqui, ó. Eu vou exportar, já em KML, né? Bem, eu vou deixar mesmo em GeoPacket, para facilitar depois nós fazemos um merge, nós juntarmos, porque como são 4 extratos, cada extrato vai dar uma camada, um layer, porque tem uma distribuição diferente de distância, e depois nós podemos juntar todos num só e aí exportar no formato KML, para quando for para o Google vai uma só, em vez de ficar mandando 4 lá para não complicar. Então eu vou salvar aqui mesmo em GeoPacket, vou dar o nome, já estou aqui. Então o nosso nome é módulo 4, caso 2, caso 2, extrato 1. Isso aqui está no 31984. Isso ajuda a botar o nome dos grid que a gente está trabalhando, né, o EPSG que a gente está trabalhando. Isso facilita um pouquinho. Então ele tá habilitado aqui. Se eu não quiser eu desabilito, mas eu vou adicionar o arquivo salvado ao mapa, né? Ok, então tá aqui GeoPacket, onde ele está salvando, o nome do layer, o CRS, que é o Coordinate Reference System, ok. Ele deu erro aqui porque o GeoPacket não pode ter ID repetido. Então nós vamos, deixa eu repetir aqui que eu fui muito rápido. Vamos aqui no Field Calculator, né? Vamos pedir aqui uma variável row number, que é o número das linhas, e vamos substituir então, atualizar o campo ID. Ok, já foi. Vamos ver se agora vai dar tudo certinho. Vamos lá, export, save future as. O arquivo é o mesmo que nós já demos o nome. Nós foi aquele aqui, extrato 1, isso, ok, só vai sobrepor, overwrite file, ok, ainda que eu escolhi a coluna errada, aqui, open attribute, vamos fazer aqui direto no Field Calculator, novamente aquela variável row number, update, acho que é a feed, não é o ID, é a feed que não pode repetir. Muito bem, ok, salvei. Vamos agora então exportar novamente aqui, GeoPacket, aquele foi o layer que nós escolhemos, caso 2, extrato 1, overwrite, ok, é isso. É a coluna feed. Quando a gente trabalha com GeoPacket e a gente adiciona alguma linha, tem alguma modificação, tem alguma repetição no feed, ele não aceita, porque o GeoPacket ele tem um formato de banco de dados.
é um formato de arquivo espacial bem prático. A gente tem usado bastante ele e é bom a gente ir se acostumando, porque ele agora é o default, é o tipo de arquivo default para o Quantum GIS. Então aquele formato do Shape, que tem vários arquivos, aquilo é um pouco complicado, isso está aos poucos deixando de ser usado, apesar de ser ainda muito utilizado, né? Muito bem, então estamos aí o primeiro. Eu vou jogar fora esse intersection que nós usamos, foram os dois, né? O intersection e o regular points, que nós usamos para esse caso aqui. Isso foi só, vamos dizer assim, um transitório, né? Um passageiro. Vou remover esses layers, remover os dois, ok, beleza. Então isso aqui já está pronto. Vamos selecionar o próximo agora. Vamos para selecionar o layer, botão do lado direito, filter, vou mudar o nome do clone, que é o 2471, ok, vou dar agora um zoom extent, zoom to layer, pronto, tá aqui. Esses são 41 parcelas, hein? Imagina, 41 parcelas. Então vamos lá, esse está mais fácil agora. Vector, Research Tools, Regular Points, vou escolher a camada. Eu posso usar o Extent do Canvas, que é o que está na tela. Eu posso selecionar o Extent no Canvas, ou posso escolher um layer, né, para ele usar como limite, né, o Extent, que no nosso caso é o caso 2, Polygon 31984, né? Beleza. E esse daqui, a distância dele, que nós estimamos lá quando fizemos o tamanho da amostra, foi 47,55. Esses numerozinhos que eu estou falando com vocês, eu olhei lá, anotei aqui no papel, que facilita, não precisar ficar voltando lá. Vocês podem fazer isso também. Pronto, rodou aí. Então ele colocou a grade. Vou aqui medir a distância para a gente conferir, se vocês quiserem ver, né? Então, por exemplo, aqui a distância entre esse ponto e esse, que nós pedimos uma distância aqui de 47,55, está dando aproximado, porque eu estou mexendo, para a gente ver que tá isso mesmo. Fechou aqui, beleza. Mas tem vários pontos fora e só me interessam os que estão dentro. Então eu vou Vector, Geometry Tools, Geoprocessing Tools, ferramentas do geoprocessamento. Vou pedir o Intersection, que é a interseção, o cruzamento. Então vou deixar o Input Layer como Regular Points, que é o nosso layer temporário. Aí, agora, vamos, o overlay que ele vai cruzar é o polígono, caso 2, aqui, beleza, Run, pronto. Então agora, tá vendo, vou desabilitar aqui para a gente enxergar, pronto aí. Ele selecionou esses aqui que cruzaram lá. Então agora nós temos uma grade regular, que tem uma probabilidade de representar muito melhor e captar as variabilidades da minha população. Só para a gente imaginar, em torno aqui, cada parcela representa aquela área, se não me falha a memória, 0,84 hectares, não é isso? Bom, então agora vamos ver quantos eu tenho aqui. Botando do lado direito, Open Attribute Table, então eu tenho 40, faltou uma, tá vendo? Faltou uma, então eu vou acrescentar agora uma aqui. Vou abrir a ferramenta de edição, Toggle Edit, vou acrescentar aqui, pegar esse pontinho, esse ícone aqui. Eu estou trabalhando com essas coisas aqui na barra de ferramentas, em vez de usar o que tem aqui no menu, mas o menu tem tudo também. Vamos aqui, adicionar Point Filter, quer dizer, uma feição de ponto. Vamos ver a área que minha aqui ficou mais descoberta. Eu vou escolher isso aqui no fundo. Esses fundos aqui nunca se sabe. Pronto. Acrescentei mais um. Vou então fazer aquele mesmo procedimento, Field Calculator. Vou pegar agora, em vez de pegar no variable, recentes. Tá vendo? Ele mostra aqui quais foram os últimos comandos que eu... por que não apareceu? Não sei. Variable, row number.
row number, update a coluna feed, ok, atualizou, vou fechar a edição e salvar então esse aqui que fechei, pronto. Então agora vamos salvar esse daqui, cadê, aqui exportar, né, save all future us, em GeoPackage, o nome semelhante ao que tem lá, em vez de, vou dar um clique aqui, ele quis usar, mas eu não vou deixar, vou mudar aqui então para extrato 2, ok, agora sim, vou dar o ok, ele pronto, então criou aqui, então tá aqui o extrato 1, o extrato 2, vou jogar esses dois fora, regular, peraí, escapou aqui, regular point, remove layer, ok, vou salvar aqui meu projeto, se der qualquer problema, eu não perder, então já tenho dois extratos, vamos para o terceiro, vou mudar o filtro agora, filter, em vez de ser o 2471, que eu estou vendo aqui né, então isso me facilita, em vez de eu precisar voltar lá, e buscar tudo de novo, 865, eu apaguei o apóstrofe simples, porque isso é um texto, né, um string, o apóstrofe duplo é o nome do campo e o apóstrofe simples é quando é texto, né, é um caractere, é um string, ok, pronto, mudou, eu boto aqui com o botão do lado direito, porque como está filtrado, não está selecionado, o filtro ele é um objeto, assim, mais rigoroso, né, pronto, está aparecendo as amostras outras que nós fizemos. Então vamos agora, esse daqui são 31, né? Apesar de ser a distância é maior. Tá vendo? Como eu tinha dito anteriormente, as áreas pequenas, elas são mais problemáticas, né? As áreas maiores são melhores para mostrar. A probabilidade de erro aqui não é fácil não. Vamos aqui então, deixa eu recordar aqui, tá? Muito bem, já estamos aqui, então agora nós já estamos aqui, está selecionado meu layer, Vector, Research Tools, Regular Points, vou escolher aquela camada, porque como ele está filtrado, né, ele vai mostrar para mim só os que, cadê aqui, Polygon, caso 2, esse aqui, muito bem, 31984, ok, a distância aqui são 138,96 metros. Eu uso as duas casas decimais porque já são tantas variáveis, e duas casas decimais com metro no campo é uma coisa que a gente mede na trena, né? A trena é feita para isso. Então eu acho que vale a pena para melhorar a precisão da nossa amostra. Então agora eu vou run, vou rodar, pronto. Fecho aqui, close, ele diz, não sei porque que isso aqui está aparecendo toda hora. Ele apareceu esse meio vermelho aí, roxo aí, todas, vamos cruzar, Vector, Geoprocessing Tools, Intersection, tá, eu tiro aquelas que não estão sendo usadas para não fazer confusão, tá vendo? Porque ele faz com o mesmo nome, então limpa isso aí, fica só o que a gente está usando. Quanto mais limpo tiver o nosso projeto, melhor. Então agora vou novamente, que está filtrado, né, o caso 2 polígono, ok, run, pronto, rodou, então isso aqui eu posso apagar aqui, pronto, estão lá, vamos ver quantas tem aqui, intersection, open attribute tables, eu vou abrir a tabela de atributos, e eu tenho 27, então você veja, como os formatos agora foram mais irregulares, faltaram 4 parcelas, então eu tenho que acrescentar 4 parcelas aí. Vou abrir a edição, vou acrescentar pontos aqui aleatoriamente, aqui nos extremos de preferência. Tem uma área aqui do outro lado da estrada, né? Vamos mostrar essa área. Tem um outro canto aqui que ficou também desguarnecido. 2. Vamos ver um outro aqui interessante. Outro ponto aqui, ó. 3. E mais uma que faltou. Uma áreazinha que ficou fora aqui, ó. 4, beleza. Então agora nós temos como é que está aí. Vamos ver aqui de novo o Open Attribute Table. Então temos lá 31 parcelas, beleza. Vamos então no Field Calculator,
Vamos aqui. Isso aqui deveria estar... agora sim, apareceu, era isso, ó. Alguma coisa eu cliquei errado ali. O último comando que a gente usou está aqui, ó. Recent. Eu posso achar esse comando aqui nas variáveis, né, que são variáveis especiais do projeto, ou posso achar aqui nos últimos que eu fiz, tem aqui a memória, tá vendo? Esse aqui foram todos os últimos que eu usei. Então eu vou clicar nesse aqui, roll number. Ele tem uma função que ele vai renumerar as linhas e pela coluna feed, porque quando a gente trabalha com GeoPacket, eu preciso fazer com que a minha coluna, ele só aceita salvar se a minha coluna feed não tiver nenhum número repetido, certo? Ok, pronto, atualizou. Eu posso salvar aqui e fechar a edição, ou posso salvar direto. Não sei porque que toda hora agora aparece isso aqui que eu já não quero mais. Muito bem, então vou pegar agora esse intersection, vou exportar, salvar future no formato GeoPacket mesmo. Eu já tenho aqui o 2 e o 3. Vou voltar aqui para poder mudar o número. 3, ok. Muito bem. Adicionar. Pronto, tá aí. Vou tirar esses dois que eu usei de apoio. Então já tenho 3 dos extratos. Já estão aí, ó. Né? Então aí as minhas unidades de amostra, ou a minha amostra sistemática pré-estratificada por rotação, não é isso? Porque cada cor dessa aqui, cada linha dessa daqui significa um extrato, que eu usei o clone para fazer a separação, porque todas as outras variáveis dos extratos são iguais, são a mesma. A única variação que teve foram os clones, e o clone é um item importante na produtividade da floresta. A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas fica aqui a observação. Então vamos voltar agora no layer dos polígonos. Eu vou filtrar. Então agora eu não quero o 865, agora eu quero o 975. Ok, muito bem, olha lá ele lá, né? Então vamos fazer o mesmo procedimento. Vou dar uma salvadinha aqui. Vamos lá, Vector, Research Tools, Regular Points. Vou escolher o layer, a camada que vai ser o extent, quer dizer, os limites do meu polígono que eu vou usar é um layer. Então ele me oferece qual é o layer que eu quero, é aquele Polygon 31984, ok, muito bem. Agora a distância que saiu lá no nosso tamanho da amostra foi 134,11, run, rodou. Eu agora tenho que fazer o intersect para botar só os que estão lá dentro, vector, geoprocessing tools, intersection, tá lá o meu regular points, tá aqui. Agora vamos botar ele vai cruzar com o polígono do caso 2, ok, pronto, cruzou lá. Esses são só aqueles os que interessam, tá vendo? Muito bem, agora vamos ver quantos amostras ficar parcela. 31 e 32, faltou uma só. Então eu vou adicionar uma unidade de amostra aqui, adicionar nesse canto aqui, ó, que ficou descoberto, né? Ficou descoberto. Muito bem. Então eu vou agora no Field Calculator, Open Field Calculator, vou escolher lá as recentes, né? Foi roll number, ele vai renumerar as linhas. Eu habilito esse quadrinho Update Existing Fields, quer dizer, os campos, eu vou atualizar os campos existentes, eu vou escolher o feed. Ok, muito bem, ele atualizou. Eu posso, tanto como eu fiz o outro, eu vou fazer diferente agora. Esse eu salvei. Se eu for fechar o lápis direto, ele pede para salvar, certo? Ok, então eu vou pegar agora a intersection, botão do lado direito, Export, Save Future As, GeoPacket. Então agora eu vou pegar aqui esse último aqui, o extrato 3, mas vou mudar o nome, que esse aqui já é o extrato 4, não é isso? Muito bem, ok, adicionou, beleza. Tá vendo? Vou tirar o filtro dos polígonos para nós observarmos como é que está a nossa amostra. Clear, ok, tá aí.
venho aqui com o botão do lado direito, zoom to layer, vou salvar, pronto, aí, ó. Tá vendo? Então aí as minhas unidades de amostra, né? Não vou me preocupar agora com a numeração, com a identificação, já dei uma sugestão anterior. Isso já é um detalhe que vocês já estão ligados, já estão espertos para fazer. O importante era como fazer a alocação das amostragens de uma amostra pré-estratificada por extrato. Vejam que cada extrato, que foi cada clone, tem a sua distribuição de acordo com a sua análise estatística, né? Porque como nós queremos lá na especificação do nosso inventário, nós queremos um resultado de 3% de erro para 95% de probabilidade para cada extrato desse. Então assim eu posso fazer uma estatística separada para cada extrato, que já está levando em consideração a sua área, a sua quantidade de unidades cabíveis, sendo que quando nós estimamos lá, nós arbitramos um coeficiente de variação igual para todos. Pois quando a gente for rodar o resultado desse inventário, a gente vai ver que vai dar diferente, certo? Mas supondo que seja o mesmo, o que vai acontecer? Como eu disse antes, se o coeficiente de variação for menor do que 10%, ele vai dar um erro menor do que 3%. Se a coeficiente de variação for maior do que 10%, ele vai dar um erro maior do que 3%. Então significa que eu tenho que usar um método complementar, que nós vamos ver na frente, para adequar o resultado da minha amostragem. Ok? Sim, faltou uma coisa aqui. Nós vamos pegar agora, tá vendo? Que nós estamos com 4 layers separados com a nossa amostra, sendo que esse inventário é um só. Então eu posso juntar isso. Eu vou usar essa ferramenta que está aberta aqui para mim. Quem não tiver tem que habilitar essa ferramenta do Processing Toolbox. Aqui. É esse ícone aqui, ó. Tá vendo? Esse Toolbox aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente instala, às vezes ele vem desabilitado. Se ele estiver desabilitado, você vem aqui nos plugins e pede para habilitar o Toolbox. Então vamos aqui. Eu vou botar aqui então, eu quero fazer um merge, né? O comando é merge, para juntar. Aí ele me mostra todos os comandos para isso. Então merge vector layers. Eu quero juntar as camadas de vetores. Então eu vou dar um duplo clique aqui. Aí ele pergunta, sim, cara, e aí, quais são as que você quer? Eu quero essa daqui, ó. Extrato 1, extrato 2, extrato 3, extrato 4. Tá vendo? Marquei aqui, dei um check nesses 3 que eu quero juntar. Eu posso select all, mas não é o que eu quero. Posso clear, limpar toda a seleção, tal, ok. Pronto, então ele agora selecionou esses 4. Run, beleza. Tá vendo? Mas o que vai acontecer? Eles têm feeds lá diferentes, lembra? Eles têm feeds diferentes aqui nesse merge. Então agora eu vou apagar essas 4 camadas. Eu já estando todos aqui, tá vendo, com a mesma corzinha, mostrando com o mesmo layer. Mas agora eu tenho que ir lá, o Open Calculator, buscar lá o meu recent, o meu row number, para ele atualizar as linhas. Vou clicar aqui no campo feed, ele agora veio para o primeiro, mas é o feed. Ok, beleza, vamos fechar o lápis. Ok, salvou, tá pronto, beleza, vamos salvar ele lá. Exportar, Save Future As. Vou deixar no formato GeoPacket inicialmente, para a gente ter um unificado, né? Eu vou, então, esse aqui vai ser o módulo 4. Caso 2, sistemática. Sistemática. Mas esse aqui ainda está no 31984. Eu vou anotar porque depois me facilita eu encontrar isso. Ele pergunta se eu quero adicionar, eu vou adicionar, só para que didaticamente a gente ponta tudo. Eu vou apagar esses outros aqui, porque esses aqui foram aquele
trabalho que nós fizemos do design de amostra casual, né, randômico, mas a gente não vai usar, aquilo foi só demonstrativo. Vou apagar todos esses outros aqui, vou apagar esse merge, que mais? Esse interseção, esse regular points, o extrato 4 também, isso. Muito bem, vou remover. Não quer dizer que eles sumiram, eles estão lá guardados na minha pasta no desktop, porque o QuantumGIS aqui nesse momento nós estamos trabalhando com a pasta local. Em outro momento nós vamos ver como é que nós podemos acionar os dados que estão na nuvem ou no banco de dados externo, certo? Muito bem, então tá aí, vou salvar. Então tá pronto. Então agora esse daqui eu vou salvar no formato KML, para a gente depois levar lá para o Google My Maps. Muito bacana lá. KML, vou mudar a pasta, aqui Nepin, KML, e vou dar o nome, né? Módulo 4. Aqui eu botei o contrário, né? Sistemática, caso 2, não tem problema. Caso 2. Sendo que aqui eu não vou trabalhar com esse CRS, nós vamos voltar para o 4326, que é o WGS 84. Esse não precisamos adicionar aqui. Ok, já foi. Certo? Deixa eu limpar aqui nossas coisas aqui. Esse aqui é o KML, também não quero, eu vou tirar daqui. Pronto. Vão ficar aqui no meu desenho. Vou tirar o que nós usamos aqui, o 31984. O de lá e o de cá. Vou deixar o nosso desenho limpo. Que depois nós vamos usar, quando nós vamos fazer o mapa e preparar os relatórios, nós vamos usar essas camadas aí. Então tá aqui, vou habilitar novamente aqui, ó. As cores, porque não estão padronizadas as cores, então cada vez que eu mando fazer aquela classificação categorizada, ele muda as cores, mas isso não tem problema nenhum. Então tá aqui, vamos ver aqui o meu Google Satélite. Beleza. Tá embaixo aí minhas amostras aí distribuídas dentro dos talhões, bonitinho, tá vendo? Beleza aí, ó. Essa área aqui foi uma área queimada, foi descartada. Então tá aí a minha grade de amostras pré-estratificada por rotação. Bom, o que nós tínhamos aqui até o momento era isso. Agradecemos demais a atenção de vocês e nos vemos na próxima aula prática, quando vamos agora pegar essas unidades de amostra que nós fizemos a alocação aqui no escritório, não é isso? Pelo método sistemático, e vou preparar o celular para nós irmos para campo e procurarmos essas parcelas para fazer as medições. Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima.